737 MAX 8 foi o responsável não só pela queda do avião das linhas aéreas da Etiópia, mas também na Indonésia. Os pilotos seguiram à regra o manual da construtora, mas nunca conseguiram recuperar o controle do avião, como alguns se deram ao trabalho de recriar num simulador. The crew performed all the procedures repeatedly provided by the manufacturer, but was not able to control the aircraft. Nos dois acidentes, o mau funcionamento do MCAS, o sistema de aumento de características de manobra, acabaria por se revelar o responsável. Um software criado pela Boeing para corrigir o nariz do avião, que tem tendência para subir por causa precisamente da posição dos novos motores no 737 MAX. O MCAS dependia apenas de um sensor na aeronave, quebrando uma das regras básicas da aviação, a redundância de sistemas. Uma falha nesse único sensor podia dar ao aparelho dados errados, e a empresa introduziu o novo equipamento sem dizer nada nem às companhias nem aos pilotos. Se o fizesse, obrigaria o comprador do 737 a dar formação, aumentando os custos para as transportadoras e fazendo do MAX um avião menos apetecível. Os pilotos da Lion Air nem sequer sabiam da existência do MCAS. Os da Ethiopian Airlines já o conheciam porque os manuais foram atualizados, mas de pouco lhes valeu. O segundo grande erro que ninguém consegue entender e para o qual não há perdão possível é não terem comunicado às companhias e, principalmente, não terem comunicado aos pilotos. Aqueles desgraçados da companhia da Indonésia e da Etiópia foram apanhados completamente desprevenidos, sem saber o que estava a passar e sem saber como reagir. O período mais negro da história da Boeing começa a partir da queda do 737 MAX na Etiópia. O que era no passado uma referência de segurança e qualidade de voo fica em causa. A reputação da companhia mergulha e os custos financeiros disparam. Um pouco por todo o mundo, todos os 400 modelos até então vendidos pela empresa são obrigados a parar. As transportadoras que o encomendaram nem querem acreditar. It is quite obvious that we will not take the cost related to the new aircraft that we have to park temporarily. We will send this bill to those who produce this aircraft. A Boeing pagou mais de 2.000 milhões de euros de compensação pela queda dos dois 737 MAX. A maior parte foi para as companhias que viram os seus aviões parados, o resto de indenização para os familiares das vítimas e para pagar uma multa pesada por ter enganado pilotos e regulador. A companhia ainda tentou culpar os que seguiam no cockpit, mas perante as primeiras conclusões foi obrigada a fazer um duro mea-culpa. We at Boeing are sorry for the lives lost in the recent 737 MAX accidents. When the MAX returns to the skies with the software changes to the MCAS function, it will be among the safest airplanes ever to fly. Mas o regresso aos céus não foi tão breve como a Boeing desejaria. Todos os 737 MAX acabariam por ficar parados quase 2 anos para que a aeronave fosse corrigida e melhorada, ainda que a pandemia também explique em parte tão longa pausa. Ironicamente, é hoje um dos aviões mais seguros nos céus, ainda que há quem não esqueça o tanto pelo qual passou. Ainda hoje tem pessoas que, quando vão comprar um bilhete, vão verificar o tipo de aeronave. E lá um 73 MAX, pedem à agência para mudar porque não querem viajar no 73 MAX. Pronto, criamos esse estigma e vai ficar durante muitos anos. Conheço pilotos que voam Boeing 737 MAX e que arriscam até a dizer que é neste momento talvez os aviões mais seguros em todo o mundo pela forma como foi corrigida essa deficiência, digamos assim, na concepção ou na utilização do sistema do MCAS. Este é o avião mais seguro do mundo. Nunca na história da aviação um avião foi tão escrutinado como este. A Boeing vive agora numa encruzilhada profunda e é provável que tudo tenha começado na fusão há 27 anos com a McDonnell Douglas. A companhia começou nessa altura a privilegiar o lucro dos acionistas, tendo investido muito dinheiro a comprar ações da empresa para as manter a um preço elevado
em vez de o gastar em investigação. Durante a procura de um porquê aos acidentes na Indonésia e Etiópia, entregou ao Congresso norte-americano centenas de e-mails e mensagens escritas entre funcionários da empresa. As comunicações aconteceram entre 2015 e 2018, antes dos dois 737 MAX se terem despenhado. Numa mensagem instantânea, um funcionário escreveu que o avião da série MAX foi desenhado por palhaços que, por sua vez, são supervisionados por macacos com design suspeito e que ficaria chocado se o regulador aeronáutico aprovasse aquela porcaria. Antigos trabalhadores da Boeing e agora denunciantes contam frequentemente nas mais altas instâncias do país relatos de arrepiar sobre as linhas de montagem da companhia. E quem se queixa ao chefe é ameaçado. I raised concerns internally. I was sidelined. I was told to shut up. I received physical threats. Este ano não tem sido fácil para a companhia. Um Boeing 737 MAX partiu o trem de aterragem após pousar em Houston, nos Estados Unidos. Um Boeing 777 perdeu uma das rodas ao levantar voo em São Francisco, deixando em sucata alguns automóveis cá embaixo. Um 767 da FedEx foi obrigado a aterrar em Istambul sem o trem de aterragem dianteiro, e um Dreamliner que voava entre Sydney, na Austrália, e Auckland, na Nova Zelândia, perdeu a altitude de um momento para o outro porque, aparentemente, uma comissária de bordo tocou sem querer num botão no banco de um dos pilotos. Ele debruçou-se sobre o manche e o avião mergulhou. 50 pessoas ficaram feridas. Mas foram os parafusos em falta no voo da Alaska Airlines em janeiro que obrigam agora a Boeing a construir melhor e em menos tempo. Apertada pelo regulador da aviação norte-americana, que em tempos fechou os olhos ao que se passava na companhia, a empresa tem de dar um passo atrás. É forçada a rever cada etapa na linha de montagem, aumentar o controle de qualidade entre as centenas de fornecedores à volta do mundo e seguir um caminho muito pouco comum numa indústria tão competitiva, o de ir mais devagar. We have undertaken major changes in the way we are going about our production. Firstly, we have slowed it down. We will not approve production increases beyond the current cap until we're satisfied. Apesar da Boeing parecer incapaz de descolar da profunda desconfiança onde aterrou, resistem os números globais. O avião é hoje, sem margem para qualquer dúvida, o meio de transporte mais seguro e cada vez mais eficiente no que toca ao consumo de combustível. No ano passado, 2023, não morreu uma pessoa, eu sublinho, uma pessoa, em transporte aéreo ou em aviões comerciais a jato, em todo o mundo. O Boeing 787, ou o Airbus 350, ou o Airbus 220, ou o Boeing 737 MAX, ou o A321neo, neste momento são aviões que, em média, com a lotação normal que transportam de passageiros, consomem cerca de 3 litros por passageiro por cada 100 km. Com uma diferença, fazem isto a 900 km/h. Eu pergunto, qual é o transporte a esta eficiência? Nenhum, a não ser a aviação. Na luta pelos domínios dos céus, a Airbus ganha vantagem pelo 5º ano consecutivo, supera a Boeing, tanto em encomendas como em entregas de novos aviões, sendo que os escândalos à volta do 737 MAX ajudaram a construtora europeia. Ainda assim, quer para uma, quer para outra, o futuro parece mais do que garantido. O número de passageiros não para de aumentar, as companhias aéreas exigem mais aviões, as construtoras não têm mãos a meter. Se nós olhamos para os milhares de aviões que estão em simultâneo a voar no globo, e são milhares e milhares, portanto, com milhões de horas voadas, com milhões de passageiros, o ano passado, sensivelmente acima de 4 bilhões de passageiros foram movimentados. Portanto, é mais de metade da população do mundo a rodar. Em 2022 haviam 24.500 aviões de mais de 50 lugares em operação em todo o mundo. Em 2042 prevê-se que esse número venha a duplicar, o que quer dizer que a indústria está efetivamente a fazer um esforço muito grande para os próximos 20 anos. Há a previsão de necessidade de 649 mil pilotos, técnicos de manutenção 690 mil, elementos de cabine quase 900 mil.